aí, beleza? De que vai estar gravando. Ó, o Gustavo caiu. Querido, se você cair no início da gravação, é só entrar de novo, beleza? É um bugzinho aí do Google Meet. Não sei por quê, às vezes eu começo a gravar e a galera cai. Tranquilo? Então, tomara que o Gustavo consiga voltar aí. Ah, foi o Gustavo que caiu, eu acho, sei lá, não lembro o nome. Enfim, tomara que dê tudo certo aí para vocês voltarem. Para a galera que está no YouTube aí, boa tarde. Hoje é dia 8 de junho de 2021, agora são 4 horas da tarde. Eu sou o professor Afonso, de História, do Centro de Ensino 427 Samambaia, e essa é a aula de História de hoje, não é? Para os oitavos anos. Para aqueles de vocês que têm o livro didático, esse conteúdo está na página 103. E na aula de hoje a gente vai falar sobre os processos de independência na América. E é importante estudar isso daí, porque o processo da independência do Brasil foi muito diferente desses processos que a gente vai estudar hoje. Vocês podem reparar, por exemplo, que países como a Argentina, países como o Peru e a Bolívia, eles nunca foram impérios ou monarquias. De colônia, eles foram direto para a república. Enquanto que no Brasil, a gente vai estudar o nosso processo de independência. No Brasil, nós primeiro viramos um império, o Império do Brasil, que durou aí durante os reinados de Pedro I e Pedro II, até que a República fosse proclamada. E tem muitas pessoas aí, inclusive eu, que pensam da seguinte forma: a proclamação da República no Brasil foi mais ruim do que boa, foi mais um problema do que uma solução. Por quê? Vão haver opiniões diferentes sobre isso, é claro, isso é só uma opinião pessoal, mas o Brasil Império tinha muito mais chances de dar certo do que o Brasil República, onde nós moramos hoje. Mas isso é questão de opinião. De qualquer forma, em toda a América Latina, o Brasil foi o único país que se tornou uma monarquia antes de ser uma república. Todos os nossos vizinhos foram direto república, beleza? Assim que viraram independência. Com exceção do México, que durante alguns dias ali era uma monarquia, até que o processo de guerra de independência continuou e ele virou uma república logo depois. Mas durou alguns dias só, foi realmente muito rápido. Beleza? A gente vai estudar a independência do México também hoje. Salvo essa pequena exceção aí, todos os países da América Espanhola já nasceram como repúblicas, beleza? Já tinham presidentes, com senadores, com deputados e democracia na teoria, pelo menos. Ok? Então, se você tem o livro didático, já pega aí, está na página 103. Pega o seu caderno, prepara para escrever o que você considerar mais importante e vamos estudar história. Beleza? Bom, São Domingos é a primeira região que a gente vai estudar e talvez você não saiba onde ela fica, porque hoje em dia esse nome não existe mais. A ilha de São Domingos hoje em dia é conhecida como Haiti. O Haiti, vocês devem ter ouvido falar, foi palco de alguns desastres naturais nos últimos anos. Aconteceu um terremoto lá alguns tempo atrás e tal. E o pessoal da Haiti tem trabalhado duro contra esses problemas aí. A gente começa estudando a independência do Haiti, por quê? Primeiro, vamos dizer, a precursora, foi a que estimulou os demais países a buscarem a independência, e também por causa do protagonismo dos afrodescendentes, ou seja, a população do Haiti é, em sua maioria, negra. E essa população, a gente costuma ver eles, a gente costuma enxergar essas pessoas como vítimas da história, né? Coitados dos negros, foram escravizados e tudo mais, né? Pois bem, quando a gente estuda a história do Haiti, a gente consegue enxergar os afrodescendentes como os heróis da própria história. Apesar de terem ido parar nessa ilha como escravos, eles se organizaram e lutaram contra os espanhóis até atingirem a independência de que desfrutam até hoje, beleza? Então, a independência de São Domingos, ou do Haiti, ela é muito importante por este motivo, principalmente. É uma história de protagonismo negro. Beleza? Pois bem, a ilha de São Domingos, onde hoje fica a região do Haiti, ela foi colonizada do século XV até o XVII pelos espanhóis e também pelos franceses. Vocês vão reparar, se vocês abrirem o Google Maps aí, que essa ilhazinha ela é dividida ao meio. Metade dela é chamada de Haiti, a outra metade da ilha é chamada de República Dominicana. Esses dois Perdi países. muita coisa, professor? Oi, perdão, Vitor, não ouvi. Perdi muita coisa? Não, quase nada. Estou só na introdução ainda, fica tranquilo.
Então, basicamente, as diferenças entre Haiti e República Dominicana se devem às suas colonizações diferentes. Vocês vão reparar que o Haiti tem mais colonização espanhola, enquanto a República Dominicana tinha mais histórico aí de colonização francesa. Tranquilo? Cerca de 87% da população dessa ilha, da ilha de São Domingos, é composta por africanos que eram escravizados nas plantações. Ou seja, de 100%, que era toda a população, 87% eram negros escravos e apenas 13% eram, então, europeus, de fato, franceses e espanhóis. Então, era uma imensa maioria de negros escravizados trabalhando para poucos senhores europeus. Diga, Vitor, levantou a mão aí, pode falar. Professor, eu não fui pegar boletim hoje. Tem como pegar outro dia, sim? Então, a data tinha sido ontem, se eu não me engano, né? Mas eu acho que deve dar para pegar com atraso. Dá uma checada no WhatsApp da escola, manda uma pergunta lá, ver se ainda é Outro problema possível. também. Eu tô com um novo número e não tem WhatsApp da escola. Entendi. Dá uma chegada lá, então, e pergunta para quem estiver lá de plantão. Não esquece de ir de máscara, beleza? Ok, Eu não indico que vocês vão direto na escola para não fazer aglomeração lá, né? Não se contaminarem e tal. Quem tiver o WhatsApp da escola, pergunta primeiro se pode ir pegar e tal. Quem não tiver o WhatsApp, chega lá e pergunta no portão, que eles vão te informar bem direitinho. Belezinha? beleza. Massa. Então, na ilha de São Domingos, você tinha 87% da população de escravos e uma ínfima minoria de senhores de escravos ali europeus, né, principalmente espanhóis e franceses. As condições de vida desses escravos eram precárias. Era comum que eles morressem de doenças, era comum que eles não vivessem até depois dos 40 anos de idade, beleza? O trabalho era pesado e, como todo trabalho escravo, não tinha salário, não tinha direito a nada. Basicamente, esses caras viviam para trabalhar até morrer. Bom, acontece que no meio desse período, a gente estudou aí nas aulas passadas, aconteceu a Revolução Francesa. A cabeça do rei francês foi separada dos ombros, não é? Os jacobinos tomaram o poder, proclamaram a República Francesa, não é isso? Igualdade, liberdade e fraternidade para a França. E aí no Haiti, os escravos perceberam uma coisa. Mano, não tem mais rei na França, velho. A gente podia agora aproveitar que eles estão sem cabeça, meio que literalmente, né? Estão sem uma liderança, e a gente podia fazer uma revolução aqui para conseguir a nossa liberdade. A gente faz uma abolição da escravidão, é proibido, então, a gente proíbe a escravidão no Haiti e liberta o nosso país desses franceses e espanhóis. Olha que ideia incrível, né? Então, com a Revolução Francesa, a escravidão acabou sendo abolida nas colônias, porque os próprios franceses revolucionários, os jacobinos, né, os iluministas, lembram-se que a Revolução Francesa foi motivada pelos ideais do iluminismo, né? Aquela coisa de direitos humanos, todos esses ideais de que todos são iguais, né? Não faria sentido manter escravos com ideias como essa? Bom, se todas as pessoas são iguais, elas são seres humanos, como dizia lá o Jean-Jacques Rousseau, então não faria sentido ter escravos, não é? Da parte francesa da ilha, então, a escravidão foi abolida rapidamente. No mesmo ano que aconteceu a Revolução Francesa, já deixou de existir a escravidão ali, onde hoje chamamos de República Dominicana. Beleza? Graças mesmo aos ideais iluministas da Revolução Francesa. E assim, em 1794, ali mais ou menos no período histórico onde aconteceu a Revolução, um líder chamado Toussaint Louverture, acho que é assim que se pronuncia, sei lá, não falo francês, mas ele assumiu a liderança nas duas partes da ilha. Esse cara que você está vendo aí na foto, então, o nome dele era francês, né? Provavelmente ele vinha ali da colônia francesa da República Dominicana, e ele virou meio que o presidente da ilha inteira. Não existia Haiti, não existia a República Dominicana, apenas a ilha de São Domingos. E ele virou meio que o presidente ali, os escravos se organizaram, fugiram de seus donos, fizeram uma revolução, porque eles eram a maioria mesmo, e conquistaram a soberania da ilha. Olha que coisa incrível, né? Os senhores de escravo, que eram minoria, tinham que calar a boca ou morrer, ou fugir, não é? Então, é uma revolução de fato. Vocês estão vendo a foto aí do Toussaint, e ele era negro, né? Como eu falei lá no início, é o protagonismo negro. Por isso a história do Haiti é tão importante. Pois bem,
Só que o Haiti acabou sendo formado conforme o tempo passava. Por quê? O Toussaint, que eu falei lá no início, ele governou a ilha até 1802. Bem legal a história, não é, Emily? Muito massa, né? Tipo, a gente raramente ouve histórias de, por exemplo, indígenas que se tornam heróis ou negros que se tornam protagonistas, né? É legal mudar um pouco, né, o clima da parada, assim, né? É sempre Europa, 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 né? Então, esse cara ele governou até 1802 e tentou organizar a economia, porque acontece que a economia das colônias era uma droga. Basicamente, os europeus vinham, plantavam um monte de cana-de-açúcar até não ter outro jeito, vendiam essa cana-de-açúcar na Europa e a colônia ficava pobre para sempre. Meio que essa era a economia da colônia. Então, quando conseguiu a independência, o Toussaint ele tinha um grande trabalho na mão, porque ele precisava desenvolver uma economia para a ilha que não dependesse, né, desse comércio ali com a Europa. Eles precisavam produzir a comida deles, eles precisavam, né, dar estrutura para as suas cidades, onde os negros que agora eram livres iam viver, e assim por diante. Era um trabalho gigantesco nas mãos desse cara. Então, tentando a economia, apesar da oposição dos senhores de escravo, como eu falei, eles tinham que morrer ou fugir, mas eles ainda viviam ali. Então, eles faziam oposição política, eram contrários ao governo dos negros e tudo mais. E apesar dessa oposição, o cara ia trabalhando ali para reorganizar a política e a economia do país. Como se isso não bastasse, lá na França a gente estudou que a Revolução Francesa ela gerou o Grande Terror, né, que era a República Francesa, que começou a cortar a cabeça de todo mundo, né? E aí a gente estudou lá nas aulas passadas a figura do Napoleão Bonaparte, né? O Napoleão virou imperador, acabou com o Grande Terror, organizou a França, só que Napoleão era imperador. Ele olhou lá para o Haiti, que era a colônia da França, né, República Dominicana, e falou: mano, a gente quer essa colônia aí de volta, entendeu? Essa parada aí de igualdade, liberdade e fraternidade é o caramba. A França é um império e vocês vão dar açúcar pra gente. Então, o Napoleão aboliu a lei que dava fim à escravidão. Meio que o Napoleão queria voltar com a escravidão no Haiti. Tá entendendo? E aí os haitianos falaram: pô, peraí, a gente era livre, velho. A gente conseguiu nossa liberdade agora há pouco. A gente é livre, tipo, desde ontem. Faz pouquinho tempo que a gente é livre. A gente não quer voltar a ser escravo. E o Napoleão falou: ah, vocês não querem que voltasse a ser escravo, não, né? Pega 25 mil soldados aí. Napoleão mandou 25 mil soldados para a ilha de São Domingos para lutar contra os negros lá que queriam continuar, né, no caso, livres. Então, a ascensão de Napoleão na França, aqui na colônia onde a gente está estudando, foi um desastre. O cara queria um retrocesso, ele queria que o Haiti, a República Dominicana, voltassem a ser colônias e, como se isso não bastasse, que a escravidão voltasse a ser legalizada no país. Teve então um haitiano que não tolerava isso, não aceitou isso de jeito nenhum, e vocês estão vendo a foto aí dele agora. O nome dele era Jean-Jacques Dessalines, esse negro aí também, com todo o uniforme francês, esse chapéu francês, inclusive. Jean-Jacques Dessalines liderou tropas haitianas, organizou os negros libertos ali, né, que eram escravos, criou o Exército da Libertação do Haiti, criou um exército de libertação, e ele lutou com armas, guerra mesmo, guerra de verdade, contra os franceses. Basicamente, vocês estão vendo aí, então, a foto de um general negro que lutou contra Napoleão e venceu. O Haiti venceu os franceses, eles derrubaram aquelas tropas lá dos 25 mil soldados do Napoleão e conquistaram a independência do Haiti graças a essa guerra de independência. O resto da história do Napoleão, vocês se lembram. O Napoleão foi derrotado pela Inglaterra lá na Batalha de Waterloo, foi exilado nas ilhas de Santa Helena, lá e na outra ilha que eu não me lembro o nome agora, e acabou morrendo em exílio. E o Haiti permaneceu livre. A França só reconheceu a independência do Haiti 21 anos depois, lá em 1823, mas ainda assim foi obrigada a reconhecer, porque não adiantava mandar soldado para o Haiti, os haitianos e os dominicanos lutariam por sua independência. É ou não é heróica uma coisa dessas? Fala sério. A história do Haiti é uma história de heróis, beleza? Jean-Jacques Dessalines foi um herói. Às vezes a gente pensa assim: escravo fugido era só ralé, né? Era os caras pobres que não tinham dinheiro, não tinham estudado, não tinham organização nenhuma. E aí aparece esse negro com um uniforme militar, general, organizando a galera e com uma estratégia genial, conquistou a independência de um país inteiro. Beleza? É por isso que é tão importante a gente estudar a história do Haiti. Apesar de hoje em dia a gente não considerar o Haiti tão importante, isso é um erro grotesco. O Haiti foi a primeira colônia espanhola, né, e francesa a conquistar a sua independência aqui na América Latina. Tranquilo?
Pois muito bem. Outro país, professor, não muda agora, por favor. Ok, vou voltar, Emily, tranquilo. Quando acabarem de anotar aí, pode avisar, beleza? Pois muito bem. A história do Napoleão era muito curiosa, inclusive. Durante o Império de Napoleão, ele cometeu o erro de praticar o nepotismo. Você sabe que o nepotismo é quando a gente coloca parentes para governar, não porque eles são bons, mas porque eles são parentes. Imagina, por exemplo, que o seu pai tem um supermercado, tranquilo? E aí ele precisa contratar alguém para ficar no caixa do mercado. E aí ele pensa: bom, eu posso contratar um cara que sabe muito de matemática para fazer as contas e tal, e dar o troco certinho e garantir que dê tudo certo no caixa, ou então eu posso contratar o burrão do meu sobrinho. Meu sobrinho aqui não sabe nada de matemática, ele é um imbecil, mas é meu sobrinho, né? O cara é da minha família e tal, então eu vou dar um emprego para o meu sobrinho. E aí ele contrata o sobrinho para ser o caixa, o sobrinho é burrão, não sabe nada de matemática, comete um monte de erros, o mercado começa a ter prejuízo, porque o cara tá jogando dinheiro fora, tá dando troco todo errado. E aí o mercado vai à falência. Isso é o nepotismo. Ao invés de você colocar um cara bom, você coloca um parente seu para trabalhar lá. E o Napoleão fazia muito isso, cara. Tipo, os deputados, os senadores, os governadores lá do Império Francês, toda essa galera era sempre parente do Napoleão. Pois não deu outra. O Império Napoleônico caiu. O nepotismo é uma parada que não funciona. Você tem que conseguir empregos porque você é bom, não porque você é amigo de alguém lá na liderança, é ou não é? Então, o Império Napoleônico caiu, em parte, graças ao nepotismo do imperador. Posso passar agora, quem estava anotando aí, Emily? Posso passar adiante? Tá tudo certinho? A Emily ainda está escrevendo. Eita, Emily, vou te dar um caderno de caligrafia para você treinar a escrever mais rápido. Tô É só brincando. tirar a foto, aí depois copia. Não se preocupe também que esse material vai estar em PDF lá junto com a gravação da videoaula, beleza, galera? Então, se não dá tempo de você copiar alguma coisa, não se desespere, não se preocupe. O PDF vai estar disponível para vocês. Beleza? Emily, eu vou contar até 10 e não se preocupe se você perder, porque eu preciso passar adiante, senão a aula acaba muito tarde. Tranquilo? Opa, já pode. É isso aí sim. Conseguiu. Tava brincando, viu, Emily? Por favor, não fica chateado. Se eu te der o caderno de caligrafia, você leva na brincadeira. Um outro país que a gente precisa estudar a independência e que o protagonismo também estava na mão dos nativos é o Peru. O Peru é um país que a gente basicamente só fala dele para fazer piada, né? Por causa do nome engraçado, lá no Peru. Só que o Peru é um país muito importante, cara, porque a maior parte dos nativos, das pessoas que vivem no Peru, são de origem inca. Professor, quem diabos é inca? Queridos, antes dos europeus chegarem na América, existiam índios que moravam aqui, né? E nem todos os índios moravam em tribo cozinhando mandioca, aquela coisa mais primitiva, né, que a gente consideraria primitiva. Alguns desses índios tinham impérios. Os astecas tinham uma cidade mais populosa do que Paris durante o Império Azteca. Beleza? A cidade de Tenochtitlan, se não me engano. Um desses grandes impérios era o Império Inca, que hoje fica na região do Peru. Esses caras tinham cidades, eles tinham esgoto. Vocês estão vendo na foto aí um pueblo, que é uma pequena vila lá no Peru. E essa aguinha que vocês estão vendo aí no meio da imagem, ela é um canal que puxava a água do rio para o rio passar no meio da cidade. E esse canal ele foi construído ainda na época do Império Inca. Quer dizer, essa aguinha que vocês estão vendo aí, água corrente passando pelo meio da cidade, não era ideia de europeu, era ideia de índio. Então, da próxima vez que você pensar que índio é tudo primitivo, dê um tapa na mão assim e fale: eu estou errado. Os índios tinham inventado até água corrente, sistema de água encanada. É isso mesmo. Os incas eram cabulosos, meus senhores. Então, apesar de terem sido colonizados pelos espanhóis, os nativos do Peru, as pessoas que viviam lá no Peru, né, que vivem até hoje, inclusive, eram liderados por descendentes da nobreza inca, ou seja, dos imperadores indígenas, né, que foram derrubados pelos europeus. Os descendentes, os caras que seriam os imperadores, ainda eram importantes líderes locais. Tipo, era um cara que era importante para os nativos ali, apesar dos governos serem portugueses, no caso espanhóis, né, porque a gente está no Peru, falando do Peru. Então, apesar de o país pertencer à coroa espanhola, os líderes que eram descendentes dos nobres lá dos Incas ainda eram importantes influências no povo peruano.
E esses diversos povoados, as pequenas cidades, que como aqui até hoje são chamados de pueblos, pagavam impostos à coroa espanhola, né? Eles produziam a comida ali, tinha que dar imposto para o rei da Espanha, e além disso, uma vez por ano, todo mundo que nascia no Peru tinha que trabalhar durante um ano, quero dizer, para a coroa espanhola, pelo menos uma vez na vida. Então você tem um filho que é jovem ali e tal, quando ele chegasse em determinada idade, ele ia ter que ir para uma plantação ou ia ter que ir para umas fazendas lá dos espanhóis para trabalhar durante um ano. Esse trabalho ele não era remunerado, o índio não ganhava nada por isso, mas ele era obrigado a trabalhar um ano para os espanhóis. E aí é um caso muito interessante, né? Porque, os espanhóis não tinham escravos indígenas, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os índios não eram escravos, mas todos eles tinham que trabalhar, pelo menos uma vez na vida, durante um ano para os espanhóis. Tá vendo como isso parece escravidão? Só que é tipo uma escravidão temporária, uma droga. Tem um nome para essa parada aí, lá no livro de vocês tem um nome, mas realmente não é importante decorar. Basta você saber que esses indígenas eles eram explorados, como todo mundo, nas colônias espanholas. Beleza? No reinado, então, do rei Carlos III, e a gente vai ver uma foto do rei Carlos e vocês vão entender por que eu digo que ele é um grande mongolzão, ele tinha cara mesmo de mongolzão, os impostos aumentaram muito. O rei Carlos III, ele queria ganhar muito dinheiro em cima das colônias. Ele dizia, não, está na hora da gente maximizar os lucros porque a Espanha está em crise. A Espanha está ganhando pouco dinheiro, nós estamos com pouca unidade no nosso território, nós temos uma economia fragilizada, então a gente vai aumentar os impostos. Os nativos lá do Peru vão ter que dar mais grana para a gente aqui da Espanha. É claro que os nativos peruanos não ficavam felizes, certo? E durante o governo de Carlos III, ele também tentava diminuir o prestígio dos curacas, que eram esses líderes indígenas que eu falei mais cedo aí, que eram descendentes da nobreza do Império Inca, beleza? Então o rei, além de prejudicar essas lideranças nativas, ele também aumentava os impostos sobre os nativos. Será que o povo peruano vai ficar feliz com isso? É claro que não, né? Algumas dessas pessoas, então, começaram a se rebelar sob lideranças, vou passar o slide aí, se precisar voltar, vocês me avisem, principalmente sobre a liderança de um cara chamado Tupac Amaru. Vocês estão vendo a foto aí do Tupac Amaru, esse é um nome indígena, beleza? E esse cara foi o líder da revolução que levou o Peru à sua independência, beleza? Bom, insatisfeito com o aumento desses impostos, esse líder aí, que era um curaca, ele era descendente dos nobres incas, né? Ele era um líder ali indígena, beleza? O nome desse cara era Gabriel. Pois é, o nome dele não era Tupac a princípio, ele se chamava Gabriel Condorcanqui. E ele falou, não, eu não aceito isso, não aceito esses impostos, essa parada tá errada, esse rei Carlos III é um maluco, porque a gente já é mó explorado aqui, e o cara ainda quer tirar mais dinheiro da gente, não vou aceitar isso. E aí mudou o nome dele para Tupac Amaru, ele adotou um novo nome, porque esse era o nome do último imperador Inca. Antes do Império Inca cair, o imperador que governava lá se chamava Tupac Amaru I, vamos dizer assim, né? Então ele estava querendo dizer o quê, mudando o nome dele desse jeito? Ele dizia, a gente vai voltar a um império Inca. Os peruanos são um povo por si só e não precisam dos espanhóis. Até hoje, inclusive, se você tiver a sorte de visitar o Peru, você vai reparar que a maior parte da nação nativa, da população nativa lá é de aparência indígena. Eles têm cabelos lisos, pele avermelhada e olhos puxados. Eles são meio indígenas e isso é muito legal, porque apesar de a gente pensar no Peru como um país latino que fala espanhol e tudo mais, a cultura indígena ainda é muito presente lá, principalmente a cultura inca. Então, quando a gente pensa assim, os astecas, maias e incas, isso é coisa de história, eles não existem mais. Visite o Peru, porque eles ainda estão lá, onde sempre estiveram. Beleza, galera? Então, Tupac Amaru II fazia uma clara reverência à realeza do Império Inca, ou seja, a família real, a família do imperador Inca. E lá no ano de 1780, ele liderou uma revolta contra os espanhóis. Ele organizou também um exército, mais ou menos como a gente estudou aí sobre o Haiti, pegaram armas, organizaram lutas e combates contra os espanhóis, capturando autoridades, né, pessoas ali da Espanha, representantes da coroa, os indígenas capturavam eles e tal. E seja bem-vinda, Maria.
E essas autoridades, elas cometiam abusos contra os nativos e tal. Então, era meio que uma resposta a essa agressão. A revolta do Tupac Amaru era referente, então, a uma resposta. Ele queria né, pagar com a mesma moeda, vamos dizer assim, os espanhóis que estavam abusando dos indígenas. Ah, você vai roubar o meu povo? Vai maltratar o meu povo? Então a gente vai capturar você, vai matar alguns e tal. E começou, então, uma revolta bastante violenta. Beleza? Esse líder indígena era o idealizador dessa parada. E claro, também como ele suspendeu aí a obrigação dos nativos de trabalhar para os espanhóis. Aquele esquema lá de que todo indígena tinha que trabalhar pelo menos durante um ano para a coroa espanhola e acabava graças ao Tupac Amaru. Ele dizia, não, a gente não vai mais fazer isso, índio é livre, a gente não precisa trabalhar para os espanhóis coisíssima nenhuma. Beleza? Será que ele conseguiu a independência e tudo mais? Claro que não, né? Infelizmente, diferente do Haiti, a Espanha venceu nesse caso aqui. A revolta do Pacamaru se espalhou muito rápido, muita gente aderiu e lutou junto com ele, mas apesar disso, o exército espanhol era muito poderoso. Os caras tinham armaduras, tinham armas de fogo, tinham cavalaria, todo aquele equipamento militar que os nativos do Peru não tinham. Então, após violentos combates contra os espanhóis, os peruanos acabaram sendo derrotados em suas guerras de independência. O líder lá, né, o Tupac Amaru, ele foi aprisionado e executado em Cusco, ou seja, na antiga capital do Império Inca. Até hoje você pode visitar Cusco, eu coloquei uma imagem dessa cidade aí, e ela é uma cidade muito legal, porque no mesmo local você consegue ver as ruínas da época do Império Inca, vocês estão vendo aí na imagem, né, as pedras antigas e tal, e atrás uma cidade moderna ali do lado mesmo, cheia de nativos que moram em casas modernas, com televisões, eletricidade e assim por diante. Então a cidade de Cusco, ela era a capital de um império e até hoje ela é habitada por nativos peruanos incas. Beleza? Nessa cidade aí, o Tupac Amaru ele foi morto mais ou menos como aconteceu com o Tiradentes aqui no Brasil. A gente vai estudar a história do Tiradentes. E o Tiradentes mataram ele, né? Os portugueses mataram ele porque ele queria a independência. E usando ele como um exemplo, né? Colocaram lá as partes do corpo dele penduradas pela cidade para deixar os brasileiros com medo mesmo e tal, tipo, para a gente não lutar contra os portugueses, né? Para assustar os nativos. O Tupac Amaru teve o mesmo destino, infelizmente. O cara foi morto e usado como exemplo para que os indígenas não se revoltassem mais contra os espanhóis. Mas será que os índios iam ficar de boa? Fala, pô, tranquilo, a gente era super explorado aqui, tinha que pagar imposto, mas o nosso líder morreu, então tudo bem, né? Vamos ficar de boa. Claro que não. Apesar da derrota, o sentimento de insatisfação continuava entre os nativos. Os peruanos continuavam putaços com os europeus, porque diziam, não é possível que esses europeus vão explorar a gente para sempre. E aí, claro, o Império Espanhol não ia durar para sempre. No ano de 1808 e 1824, mais ou menos na época aí do Tupac Amaru, vocês vão ver, o Império Espanhol ele se desintegrou muito rápido. Vocês vão ver que de 1808 a 1824 você tem só 16 anos, é pouquinho tempo. E nesse pouquinho tempo, em 16 anos, todo o Império Espanhol se desmanchou. Apesar da derrota lá do Tupac Amaru, o Império Espanhol se desmanchou. Como assim, professor? Foi de repente, os espanhóis só deixaram de existir, a Espanha, sei lá, quebrou sozinha? Claro que não. Mais uma vez, a culpa era de Napoleão Bonaparte. Napoleão foi o cara na história, né? Ele mudou a história do mundo inteiro. Porque em 1808 foi quando Napoleão invadiu a Espanha. Ele era o imperador da França já nessa época, e quando ele invadiu a Espanha e dominou o rei e tudo mais, os índios lá do Peru olharam e falaram: Ô, rapaz, Napoleão tá zoando a Europa, ó, tá zoando a Espanha. A gente podia conseguir a independência, né? Tá percebendo como é parecido com a história do Haiti? Lá no Haiti aconteceu a mesma coisa, lembra? O Napoleão estava fazendo bagunça com a França e tudo mais, né? Tipo, teve a Revolução Francesa e tudo mais. E aí os líderes haitianos falaram, opa, a gente podia aproveitar essa chance, que eles estão fracos lá, para lutar aqui pela nossa independência, né? Então, os peruanos, eles seguiram o mesmo modelo. E apesar de terem perdido o seu líder, o Tupac Amaru, a revolução dele continuou. Quando Napoleão invadiu a Espanha, o Império Espanhol começou a se desintegrar e os peruanos aproveitaram isso para conquistar a sua independência.
Os movimentos por independência eles foram motivados principalmente pela política de exploração que o rei Carlos III promovia. E eu disse para vocês que ele tinha cara de mongolão, é ou não é? Vocês estão vendo aí na foto o rei da Espanha, Carlos III. E apesar de eu não gostar de fazer piada com os outros, eu queria que vocês tirassem um tempinho para olhar o belo nariz e a bela boca do rei Carlos III. Olhem a imagem aí do sujeito. Parece muito bobalhão, né? Não dá para levar um cara desse a sério. E é óbvio que um cara com cara de idiota desse jeito provavelmente era mesmo um grande idiota, porque aumentar impostos geralmente resulta em problemas. Esse rei Carlos, ele não era um bom rei, ele não tinha muito na cabeça, ele não era muito esperto. E graças a essa má política dele, porque ele não era um bom rei, ele teve todos aqueles problemas de administração. Estão vendo o narigão dele aí, é por isso que vocês estão rindo, né? Eu tinha que colocar essa foto do cara. O cara era muito feio, velho. Fala sério. Então, discriminação social dos nativos. Claro, os espanhóis se consideravam superiores aos índios, né? Também foram um fator muito importante para as revoltas. Os indígenas ficavam putos porque os espanhóis vinham do outro lado do mar, matavam os caras, escravizavam os caras, tiravam o imposto dos caras e, tipo, eles eram minoria, tá entendendo? Boa tarde, Bianca, tudo bom? Então, toda essa instabilidade gerada pelo Napoleão foi utilizada pelos indígenas, beleza? Lá do Peru, para conquistar a sua independência. E, claro, boa parte dos motivos foi graças à má administração do império por parte do rei Carlos III, esse nosso amiguinho narigudo aí da foto. Pois bem, outras guerras de independência muito importantes aconteceram também durante o tempo do Napoleão. Como eu falei para vocês, Napoleão foi o cara na história da Europa. Em 1810 até 1814, os líderes crioulos, que é como a gente chama os europeus nascidos na colônia, ou seja, o cara tinha pais da Espanha, né, os pais dele vinham da Espanha, mas ele nasceu no Peru, ou ele nasceu na Argentina. Esse cara é o que a gente chama de crioulo, beleza? Porque ele é meio que misturado entre nativo indígena e europeu espanhol. Então, essa mistura aí era o crioulo. Esses caras eles se tornavam líderes, claro, porque eles eram filhos de espanhóis, né? E formavam exércitos lutando pela independência, porque eles viam a má administração do rei Carlos, eles diziam, não, a gente não quer isso para o nosso país, a gente quer um país independente, nós não precisamos ser colônias de um país ruim como a Espanha, tá entendendo? Os líderes crioulos eles foram muito importantes porque eles formaram exércitos nas guerras de independência. Enquanto a Espanha resistia ao Napoleão lá, esses crioulos organizavam as guerras de independência aqui na América. Eles eram basicamente grandes oportunistas que aproveitaram o mau momento na Espanha para lutar também contra ela e se tornarem independentes. Então, entre 1814 até 1825, foi o período em que Napoleão foi derrotado e tudo mais, o rei Carlos morreu e o filho dele, o herdeiro, acabou assumindo o trono, era o rei Fernando VII, e ele tentou reconquistar as colônias. Ele falou, o rei herdeiro lá da Espanha, né, depois de todo o problema do Napoleão ter passado, ele pensou, não, vamos reorganizar essa bagunça aqui que virou as colônias, porque todos eles estão querendo ser independentes. Só que o rei não conseguia mais. A situação nas colônias tinha atingido um nível ali, uma bagunça crítica, que não tinha mais como se solucionar. Importantes líderes crioulos, que vocês estão vendo aí a foto, eram José de San Martín, na Argentina, esse de trás aí que vocês estão vendo com a roupa douradinha segurando uma bandeira da Argentina, e à direita aí um carinha chamado Simão Bolívar. Vocês devem perceber que o nome dele, Bolívar, é até hoje o nome de um país chamado Bolívia, né? Então esse cara aí foi muito importante. Inclusive o Bolívar é o nome de muitas moedas na América Latina. Se eu não me engano, a moeda da Venezuela é Bolívar também, em homenagem a esse cara aí, beleza? Então, apesar de ser espanhol, apesar de ser filho de espanhóis, esses caras eram nascidos nas colônias, eles se consideravam americanos, vamos dizer, eles nasceram aqui, e eles foram figuras importantes de liderança nessas lutas pela independência. Beleza, queridos? O San Martín e o Bolívar, se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, se eu estiver indo muito rápido, clica no levantar a mão aí ou manda no chat que eu respondo. Beleza? A gente volta, não tem problema. O São Martim e o Bolívar, eles eram líderes natos, porque os caras eram nobres, tinham boa educação, falavam bem e tal, então eles conseguiam organizar bem esses exércitos que lutavam pela libertação
através dos territórios. Você precisa se lembrar. Volta o slide, please. Beleza, Raeli? Voltando aí no San Martín, no Bolívar. Você precisa se lembrar de que os países independentes que a gente conhece hoje, como a Argentina, o Chile, o Equador, esses países ainda não existiam. Basicamente, existia a Grande América Espanhola, que é todo aquele território que pertencia à Espanha. Basicamente, o que o Bolívar e o San Martín faziam era ir lutando nesses territórios contra os espanhóis de um modo geral. Então, é por isso que você tem homenagens ao Simão Bolívar, tanto na Bolívia, quanto na Venezuela, quanto no Equador, em vários países diferentes, porque eles eram heróis de muitas nações. O San Martín, por exemplo, pronto, de nada, Raeli. O San Martín, por exemplo, apesar de ser um herói argentino, ele lutou pela independência do Chile, ele lutou pela independência do Paraguai e assim por diante. Então, eles eram heróis que lutavam de um modo geral contra os espanhóis, beleza? Os líderes crioulos, eles eram líderes regionais e não nacionais, isso é importante. O Bolívar, ele não era um líder apenas boliviano, ele lutava contra os espanhóis de uma forma geral. Eles lideraram, então, essas forças de libertação através dos territórios, desde a Venezuela lá em cima até o Chile e a Argentina lá embaixo. Os caras organizaram revoltas no continente inteiro. Tá entendendo o tamanho do trabalho dos caras? Basicamente, eles tinham que lutar contra os espanhóis em todo o continente. A aula acaba que horas? Emily, nossa aula vai até às 5, daqui 23 minutos ela acaba. A unidade política desses territórios libertos, ela não se mantinha. A Argentina e o Chile não eram o mesmo país, tá entendendo? Eles iam se quebrando em países menores conforme conquistavam a sua independência dos espanhóis. É por isso que a gente tem, então, vários países diferentes na América Latina, mas que todos falam espanhol e, da mesma forma, todos têm uma cultura meio indígena. Se você pegar um boliviano e pegar um peruano, a cultura deles vai ser muito parecida. O povo vai ser meio índio, todo mundo fala espanhol, é tudo muito parecido. Mas eles conquistaram a independência em momentos diferentes, graças aos seus líderes nativos. Beleza? Essa unidade ela não existia e esses países menores já surgiam como repúblicas. Como eu falei lá no início, nenhum deles foi, em nenhum momento, uma monarquia. Eles foram de colônia direto para república. No material de vocês, esse material dos slides aí vai estar disponível em PDF. Você não precisa decorar as datas de independência, tá bom? Eu não cobro que você decore nomes de ninguém, nem data nenhuma. Isso da história não é decorar essas coisas, beleza? Mas você precisa entender o que aconteceu. E o que aconteceu é que as datas de independência na América Latina são todas próximas. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Vocês estão vendo aí na imagem. Então, o México foi independente em 1821, a República Centro-Americana em 1821, Equador, 1830, o Peru, 1821, a Bolívia, 1825, o Chile, 1818. Estão vendo que é tudo próximo? A Espanha estava perdendo todas as colônias de um ano para outro, cara. Ele estava numa crise sinistra, tudo culpa do narigudo que a gente zoou a foto agora há pouco. O Haiti se tornou independente em 1804, como eu falei, ele foi o primeiro, 1804. Venezuela, 1830, Nova Granada, 1831, o Brasil, em 1822, o Paraguai, em 1811, o Uruguai, em 1828 e a Argentina, em 1810. Então, vocês estão vendo que num período aí de cerca de 20 anos, todos esses países se tornaram independentes. Olha o tamanho do prejuízo da Espanha de perder toda essa terra em um espaço aí de algumas décadas. Era a vitória suprema desses povos nativos. Então, como eu estava falando mais cedo, essa galera é herói, eles são protagonistas, beleza? Os índios peruanos, os herdeiros do Império Inca, estavam conquistando a sua independência todos ao mesmo tempo, de forma organizada. E isso é incrível, porque basicamente é uma revolução de um continente inteiro. Nossa, a caneta acabou no meio da palavra, que azar. Pega um lápis, correndo. Então, por que a nossa história aqui na América Latina é tão genial? Por que eu gosto tanto? Eu tenho tanto orgulho de ser brasileiro. Para aqueles de vocês aí que já me encontraram nas redes sociais, né? Eu tenho meu perfil lá no Instagram, e aí eu falo assim, eu sou professor, eu sou isso, sou aquilo, e sou nacionalista. Por que eu gosto tanto de ser brasileiro? Cara, porque a nossa história, ela é heróica.
As pessoas que nasceram aqui, basicamente, eram filhos de escravos, eram filhos de índio, não era nenhum membro da elite, tá entendendo? A gente era os explorados, nós éramos os excluídos, e a gente se organizou, e em menos de 30 anos nós expulsamos o governo europeu de todo o nosso continente. Isso é incrível. A nossa história é maravilhosa. Beleza? Então, o controle espanhol estava falido, ele estava caindo fora da América Latina. Os espanhóis não governavam mais aqui após 1830. Tranquilo, queridos? Bom, só para finalizar a aula de hoje, então, a gente precisa estudar também sobre a independência mexicana. Como eu disse para vocês lá no início, a independência mexicana foi um pouquinho diferente da independência do resto da América Latina, porque esses caras, eles, graças à colonização deles lá e tal, eles eram muito católicos. Vocês devem se lembrar que no México é onde vivia o Império Azteca, né? Onde existiu o Império Azteca. E apesar de terem muitos índios no México, a maior parte da população lá era, sim, descendente de espanhóis. Se você assistir uma novela mexicana hoje em dia, você vai ver pouca gente com aparência de índio. Até hoje, os mexicanos são muito espanhóis, beleza? Eles são diferentes do resto da América Latina por causa dessa característica cultural. Eles são muito europeus, muito espanhóis, diferente do resto da galera que é mais indígena e negro. Tranquilo? Então, diferente dos negros do Haiti e dos indígenas do Peru, no México, a liderança dos movimentos, né, que buscavam a liberdade eram camponeses. Eles eram espanhóis que vinham trabalhar lá no México para ter terras e tudo mais, e que acabavam ficando pobres na colônia. Eles não tinham dinheiro, não tinham terra para trabalhar. Então, esses camponeses começaram a se organizar, falar, poxa, a gente está aqui querendo trabalhar duro, e a coroa espanhola não deixa a gente ter a nossa terra, não deixa a gente, né, trabalhar em paz aqui. A gente é espanhol também, pô, a gente tem direito aqui à parada também. Tá entendendo? Os líderes lá no México eram dois padres católicos. Essa galera era muito religiosa, inclusive os mexicanos até hoje são muito católicos, beleza? E são esses dois da imagem aí, os dois padres que vocês estão vendo. Um deles é o Dom Miguel Hidalgo e o outro é Dom José Maria Morelos. Esses caras são muito importantes porque eles associaram a religião católica à ideia de liberdade. Como isso, professor? Porque eles diziam o seguinte: a Santa Maria apareceu em uma visão na cidade mexicana de Guadalupe. E ela dizia que aquela terra era abençoada por Deus. Olha que parada louca. Você mistura nacionalismo mexicano, pessoas que nasceram no México, a terra do México, propriamente dita, a ideia de que Deus abençoou essa terra. Não é aquela ideia tradicional de que Deus abençoou os espanhóis e por causa dessa bênção eles vão colonizar o México. Não é isso. O que esses dois padres diziam é que a Virgem, a Santa Maria de Guadalupe, havia abençoado a terra do México e as pessoas que nasciam nessa terra. Então você consegue transformar a ideia religiosa em uma ideia nacionalista. E isso é uma grande sacada, porque as pessoas eram muito religiosas. E aí você converte esse sentimento religioso em um sentimento de independência. Beleza? Então, aquela imagem que vocês estão vendo atrás do padre da esquerda, que é a santa, né, com um manto azul assim e os raios ao redor, é a Santa de Guadalupe, a Virgem Maria de Guadalupe, e ela representa ela se tornou um símbolo da independência mexicana. No caso do México, a elite crioula, que eram os nativos ali, né, eles, assim como nos demais países, também proclamaram uma república, também foram participantes ativos dessa independência, e o México também surgiu como uma república, beleza? Teve ali um período em que eles quiseram uma monarquia, mas não durou poucos dias, e rapidamente a república foi instaurada no México. Até hoje, nesses países, as populações nativas e afrodescendentes, os negros, eles lutam por igualdade e representatividade, né? Então, como a gente está falando aí, problemas como racismo, preconceito, discriminação ainda são problemas que existem no Brasil, por exemplo, e no resto da América Latina, e é uma droga que esse tipo de coisa exista, porque como a gente acabou de estudar, essa galera foi protagonista nos movimentos de independência em todo o continente. Então, quando a gente vê um índio, né, na TV, um documentário sobre o índio, a gente tem que reprimir em nós, a gente tem que retrabalhar em nós aquele sentimento de que, esse cara é inferior, esse cara aí,
ele usa roupa, né? Mora em oca, feita de palha e tal. Esse cara, eu sou melhor porque eu moro numa cidade grande. De forma alguma. Esses caras, eles são nativos, eles são protagonistas da nossa história. E foi graças a esse povo nativo que os nossos países aqui se tornaram independentes. Amiguinhos, tem algum trauma, alguma dúvida, algum choro sobre esse conteúdo? Você quer que eu volte em algum slide? Professor, não entendi nada sobre o Haiti. Fala de novo lá do cara francês. Tem algum problema que vocês gostariam de revisitar, senhores? Está tudo certo? Tudo certo. Tudo certo, Raeli. Muito bem. O nosso conteúdo vem até aqui. Vocês têm que ficar atentos aí para atividade e conteúdo complementar, beleza? Eu já lancei as notas lá da atividade número 1 do segundo bimestre. A atividade número 2, o prazo acabou de vencer, se não me engano foi dia 31. Vou voltar, Raeli, tá aí. Se eu não me engano, no dia 31 agora foi que venceu o prazo da atividade 2 do segundo bimestre. Se você ainda não fez, pode fazer com atraso, porque eu ainda aceito, beleza? Vale um pouquinho menos de nota, mas você ainda ganha a sua nota, tranquilo? Não fica com nota baixa por causa disso. Entrega, nem que seja com atraso, mas entrega. E fica atento às atividades extras, porque elas valem nota formativa. Então, aquelas atividadezinhas da dengue, lá do sábado letivo, essas atividades que são extra, elas valem 2 pontos na sua média bimestral, beleza? Que é a sua nota formativa. Então, não deixa de fazer também. Tranquilo, meus caros? No mais, é isso, o nosso conteúdo de hoje. Para a galera do YouTube, eu vou interromper a gravação. Vou tirar do slide só por um instantinho, Rael, enquanto eu paro a gravação, beleza? Já já eu volto. Tchururu, tchururu. Para a galera do YouTube, um abraço e até a próxima.